Olá, amados, a paz de Jesus, salve Maria, tudo bem com vocês? Terça-feira, 12 de janeiro de 2021, meu nome é Leandro Lima, Missão Curados para Amar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, de 21 a 28. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade, e ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, eu quero chamar a atenção numa coisa muito interessante desta palavra. O demônio que olha para Jesus e fala: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir?" Jesus é aquele que veio para destruir as obras do demônio. Por que o demônio ele fala aquilo? Porque o demônio ele tinha um plano, ele tinha um projeto para aquela região, para aquele lugar, para aquele povo, para aquelas pessoas. Um plano de morte, um plano de destruição, um plano de vida sem a graça de Deus, sem a vida de Deus, sem a bênção. E o diabo ele tem um plano, ele tem um projeto para nós. Para todos nós. O diabo ele criou um projeto para a nossa vida. João 10:10, o bom pastor dá vida para as ovelhas, mas o ladrão vem para destruir, roubar e matar. Esses são os planos do demônio, ele tem esses planos para a nossa vida. Mas nós temos um Deus, e quem revela isso é o próprio diabo, que veio para destruir as obras do demônio, para destruir os seus planos. Jesus é o único que pode destruir os planos do demônio. E gente, quando nós vivemos uma vida em Cristo, com Cristo, todas as obras do demônio perdem força na nossa vida. Mas nós precisamos viver uma vida em Cristo. Eu preciso viver uma vida sem pecado. Muitas vezes as pessoas falam assim: aqui em casa o diabo não entra, porque eu vou na missa, porque eu rezo, porque eu comungo, porque eu vou na igreja. Gente, nós precisamos prestar atenção em uma coisa. É importante, é necessário. Eu não posso ficar sem missa, eu não posso ficar sem igreja, sem oração, sem Eucaristia. Mas a Eucaristia, a oração, a igreja, isso tem que mudar a minha vida. Eu preciso romper com o pecado. Isso não garante a autoridade de Cristo na minha vida. Porque se isso garantisse a autoridade de Cristo na minha vida, se isso sem gerar em mim um fruto de mudança de vida e de conversão, o diabo não teria entrado em Judas. O diabo entrou em Judas. A gente vai ver na última ceia. Judas ele acaba de comungar, ele acaba de sair da missa. E a Bíblia fala que Satanás entrou em Judas. Ele ficou possesso. Por quê? Eu tenho que viver uma vida em Cristo. Com Cristo, eu preciso ser obediente aos seus mandamentos. Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. O que diz que o diabo tem poder na minha vida, gente, é se eu tenho uma vida de santidade ou não. Se eu cumpro os mandamentos ou não. O que dá a porta para o diabo entrar na minha vida é uma vida de pecado. Não adianta falar assim: o diabo aqui na minha casa não entra. Mas o que tem entrado dentro da sua casa? Quantos pais abrem as portas da sua casa quando permitem que os seus filhos tenham relação sexual dentro da sua própria casa? Fala porque é melhor eles fazer aqui em casa do que fazer na rua. Não, a sua casa é um lugar santo e você não pode levar o diabo para dentro da sua casa.
Porque a palavra de Deus nos garante, a doutrina da igreja nos garante que é pecado. Aqui dentro da minha casa não. Eu te criei, eu te eduquei para não fazer isso. Eu te criei, eu te eduquei para não fazer coisa errada. Mas se você quer fazer coisa errada, você vai pagar por isso. Isso vai ter um preço na sua vida, mas aqui dentro da minha casa não. Porque a minha casa é um lugar santo. A minha casa é o lugar onde Deus habita. Não é simplesmente falar que Jesus é o Senhor da minha vida. Não é simplesmente falar que o diabo aqui na minha casa não entra, se eu não vivo uma vida em comunhão. Que programas de televisão nós assistimos? Quais os filmes que nós temos assistido? A mesma coisa que a bênção de Deus entra pela missa que nós assistimos pela Canção Nova, TV Aparecida, Rede Vida, o diabo entra por aquilo que nós assistimos também. Quantos pais que deixam seus filhos fazer... Não, aqui dentro da minha casa eles podem se embriagar, eles podem fumar, eles podem fazer o que eles quiserem. Porque é melhor fazer na minha casa do que fazer fora da minha casa. Do que fazer lá na rua, porque lá não tem segurança. Me desculpa, meu irmão, minha irmã, você está levando o diabo para dentro da sua casa. Cristo não vai poder expulsar o demônio da sua casa porque você o convida todos os dias. Agora, se você está vivendo uma vida difícil, uma vida de batalha, de luta e de sofrimento, uma vida de perseguição, se aproxima de Jesus hoje. Deixa Jesus te mostrar, deixa Jesus te revelar tudo aquilo que precisa ser mudado para que as obras do demônio possam ser destruídas, porque Jesus ele quer destruir as obras do demônio na sua casa, na sua vida e na sua história. E Jesus vai destruir hoje, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e fala: Senhor, destrua todas as obras do demônio na minha vida. O Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade. E me revela, Senhor, quais as portas e as brechas que eu tenho dado para que o diabo entre na minha vida.